E aí, pessoal, vamos então começar a nossa 11ª aula aqui de sistemas complexos. E, primeiro, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, como sempre, vocês podem usar aqui o Slido com hashtag complexos ou acessar aqui com o QR Code. O tema da aula de hoje vai ser uma introdução ao Next.js. A gente vai falar o que é esse cara aí, por que a gente vai usar esse cara para o nosso projeto e por que faz sentido isso, né? Então, a gente vai revisitar um pouquinho aqueles conceitos que a gente falou na última aula sobre multi-page application, single-page application, né? E aí, falar desses nomes. Existe um cara chamado Next.js, como comentário aqui no chat, e o Next é baseado nele, mas funciona para o Vue. Plágio não, uma inspiração. Os projetos são ambos open source e irmãos. Bom, então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre dois conceitos muito importantes. A gente falou sobre multi-page application, que é a ideia das aplicações web tradicionais, né, onde a gente tem um servidor HTTP entregando diferentes páginas HTML conforme o caminho acessado. A gente tem frameworks e bibliotecas, né, que geralmente usam aí o server-side rendering para construir o conteúdo dinâmico no servidor, utilizando uma arquitetura MVC, e temos vários exemplos, né, Rails, Django, Laravel, Spring, que são caras usados para isso, né? E falando de server-side rendering, ele é esse princípio de que a gente gostaria de deixar a nossa aplicação, ela ter maior processamento no servidor, né? Tem vantagens, porque é mais fácil a gente fazer Search Engine Optimization, a gente já serve para os bots páginas prontas com todo o conteúdo disponível lá dentro, assim que a gente acessa, né? As páginas elas ainda precisam ter o JavaScript no navegador, né? Mas, e elas precisam ser entregues para um servidor HTTP explícito para fazer isso. E a gente contrastou essas aplicações, esse modelo tradicional do multi-page application com server-side rendering, né, com a ideia da gente ter single-page applications, que são essas aplicações web mais modernas que a gente tem dos frameworks JavaScript hoje em dia, onde nosso servidor HTTP ele entrega uma única página HTML para todos os caminhos acessados. E aí os frameworks e libs, eles geralmente utilizam client-side render para construir o conteúdo dinâmico no navegador, usando uma arquitetura diferente, uma arquitetura de Model View, View Model ou MVVM. E aí os exemplos clássicos são, a gente tem o Angular, a gente tem o React, a gente tem o Vue, que foi o nosso principal assunto na aula passada, tem o Svelte, o React, o Inferno, tem vários caras desse tipo, né? E como diz a piada, sempre, toda semana surge um framework de JavaScript novo. Hoje em dia a coisa já está muito mais estável, mas alguns aninhos atrás chegava a ser loucura a quantidade de ferramentas novas que estavam surgindo. E o client-side rendering, né, essa ideia de que a gente deveria deixar a maior parte do processamento para ficar no navegador. Tem trade-offs em fazer esse tipo de coisa, mais complexo você fazer Search Engine Optimization, porque, né, os robôs indexadores da Google ou de outros buscadores, eles precisam esperar, né, o JavaScript renderizar o HTML, não é só entrar numa página específica e você já recebe o conteúdo, né? As páginas, por conta disso, podem precisar de uma renderização prévia no servidor para melhorar o SEO, mas a vantagem é que você pode, em vez de ter que usar um servidor HTTP, um serviço lá que fica rodando, é fazer eles serem entregues por uma Content Delivery Network, algum CDN disponível por aí. Né? Então, a gente contrastou esse modelo de ter um single page application com client-side rendering com o modelo de ter uma multi-page application com server-side rendering. Mas, será que é possível a gente fazer single page applications com server-side rendering? Será que tem como a gente tentar fazer esses dois mundos se reconciliarem e tentar ter pontos fortes de ambos os lados? E sim, e é aqui que a gente vai começar a falar do Next, que é o tema dessa primeira parte da aula. O Next é um projeto de código aberto que foi criado aí pelos irmãos Alexandre Chopin e Sébastien Chopin. Os dois são franceses, lá da cidade de Bardon, na França. Voltei demais. Né? Eles criaram esse framework, e esse framework, hoje em dia, ele usa Vue.js 2, sendo que o Next, baseado no Vue 3, está em progresso, com a release dele prevista aqui para
2021. Então, esse é um trade-off importante, né? A aula passada eu estava mostrando para vocês sobre o Vue. Grande parte da explicação que eu fiz, ela é agnóstica se você estava usando o Vue 2 ou o Vue 3, porque aquela API que eu mostrei para vocês, de V4, VIF, todas essas coisas, ela é meio... tá presente até desde a época do Vue primeira versão. Porém, o Nuxt, hoje em dia, ainda é baseado no Vue 2 e eles estão fazendo essa implementação do Vue 3, que possivelmente vai trazer vários benefícios de velocidade para a aplicação. Mas o legal do Nuxt é que o Nuxt ele permite a gente ter dois modos de operação. Permitir server-side render e a geração estática. Então, o Nuxt vende para a gente, né, que ele é um framework construído em cima do Vue, e em cima do Vue ele adiciona funcionalidades a mais. Então, o Vue, que é um framework feito para gerar single-page applications, agora com o Nuxt ele pode ser utilizado também para fazer server-side rendering e para fazer a geração estática de páginas. Então, a gente vai ganhar com ele a capacidade de já servir as páginas como se fosse a gente estivesse usando um daqueles frameworks tradicionais com server para fazer multi-page applications, se a gente usar ele no modo server-side render, ou mais atrativo ainda, é a gente poder fazer a geração estática, porque a geração estática vai permitir que a gente sirva o Vue em CDNs, mas com páginas que você teria que esperar o Vue renderizar no cliente, pré-renderizadas no servidor. Então, aquele trade-off que a gente falou de o client-side rendering por padrão não ter, ele prejudicar essa indexação do seu site porque demora demais para o JavaScript ir e gerar a página, o Nuxt tem uma forma de ajudar a gente a pré-renderizar essas rotas e, portanto, tem uma forma de fazer isso. Né? E o Nuxt também oferece para a gente algumas coisas interessantes. Ele tem uma configuração padrão da Vuex e da Vue Router, e ele tem uma arquitetura de plugins que facilitam a instalação de bibliotecas, né, e módulos. Aqui tá a palavra errada, eu já vou aproveitar e corrigir aqui ao vivo, para facilitar. Bibliotecas e módulos, e já vou corrigir essa corzinha também aqui, para ficar bonitinho. Então, o Nuxt, como a gente vai ver, ele é uma ferramenta que está num nível de abstração mais alto do que a gente teria geralmente com o Vue puro, porque ele já traz várias coisas para a mesa. Essa ideia, tanto que essa ideia aqui de ter uma arquitetura de plugins, que hoje em dia a Vue CLI, que eu citei na aula passada, contém, foi muito inspirada no sucesso do Nuxt ao trazer essa capacidade de você ir gerar plugins para o projeto. Então, a influência do Nuxt na comunidade do Vue também fez com que, na contrapartida, o Vue evoluísse numa direção que a gente espera aí com o lançamento do Nuxt 3 nesse ano, que até facilitou a implementação do Nuxt. Né? Então, o Vue se adaptou para tomar as boas ideias que o Nuxt traz, mas tem várias coisas que tipo, são objetivos do Nuxt, como essa parte de servir server-side rendering e permitir a geração estática, que fazem com que ele tenha uma estrutura um pouco diferente do que a Vue CLI traz para a gente, que é feita só para fazer single-page applications com client-side rendering. Então vamos entender um pouquinho mais sobre como é que é a estrutura dos projetos criados com o Nuxt. Então, a primeira coisa que o Nuxt gera para a gente, quando a gente faz o scaffold de um projeto com ele, e aqui vale mencionar, o Nuxt, diferente do Vue puro, não é feito para ser usado no browser. Ele é feito só para ser usado naquele modo em que você cria uma aplicação inteira do zero, e essa aplicação inteira do zero vai ser gerenciada via o Nuxt. Então, quando a gente vai lá e usa o Nuxt para criar um projeto novo, a primeira coisa que ele gera para a gente é um Nuxt config.js, que ele configura o projeto do Nuxt, incluindo módulos e plugins, para executar localmente a aplicação como todo, utilizando o Node. E justamente porque ele vai utilizar o Node, ele também cria para a gente um package.json e um package.lock.json que vão conter todas as dependências necessárias para o projeto.
Além disso, ele também seta para a gente um jsconfig.json, que contém vários aliases, vários apelidos, né, para facilitar a importação de arquivo dentro do Single File Components. E a gente vai ver aqui, tem também o Single File Components, que a gente tinha visto lá que a Vue CLI gera para a gente, mas aqui numa estrutura um pouco diferente. O que ele traz para a gente? Primeiro, o Nuxt tem uma pasta Assets, que essa pasta Assets contém arquivos estáticos que vão ser servidos com pré-processamento. E ele tem uma pasta Static, que vai fazer o contrário. Ele vai servir arquivos estáticos que não vão ter pré-processamento. Quais são os exemplos desses dois casos? Nessa pasta Assets do Nuxt, a gente vai ter arquivos que precisam ser transpilados, como eu citei ali um exemplo de um arquivo escrito com um SCSS, com um SAS, que é um pré-processador de CSS, ou imagens, por exemplo, que precisam ser transformadas. Coisa comum seria você colocar ali uma imagem de alta resolução e ele mesmo, você ter uma maneira de pré-processar essa imagem para gerar imagens menores de várias resoluções para o seu site. E na pasta estática a gente vai ter coisas que a gente quer que passe direto, que o framework não toque, né? Tais como se a gente colocasse algum CSS ou JavaScript de terceiro, se você estivesse usando aí alguma lib externa, né? Ou ícones, como é o caso do favicon.icon, que é aquele íconezinho que aparece lá em cima na aba do navegador, e que o Nuxt também, quando você gera o projeto do zero, ele cria para você. Aí, entrando agora na parte dos arquivos do Vue, né, o Nuxt gera para a gente uma pasta Components, que tem o Single File Components, que representam blocos de construção da aplicação. Por que blocos de construção? Porque ele também tem uma pasta Pages, contendo Single File Components, que tem páginas da aplicação, e a pasta Layouts, que tem componentes que representam estruturas gerais da aplicação. Então, os arquivos .vue, os Single File Components, eles aparecem em vários lugares. Né? Eles podem tanto aparecer para a gente ir e criar uma estrutura reutilizável, como seria um caso de um botão, e esse botão iria na pasta Components para que ele possa ser usado em vários lugares. A gente pode ter páginas diferentes, como aqui a gente está mostrando o exemplo da página index.vue, que seria a nossa página padrão, mas você poderia ter uma página de login, uma página home, etc., que todos eles vão ser single file components do Vue para reutilizar essa estrutura. E você tem os layouts, que os layouts representam um modelo de página. Né? Então, uma estrutura comum que as páginas deveriam ter. Como vocês já imaginam, né, navegando em páginas por aí, é super comum que a gente tenha páginas do tipo que elas reutilizam o mesmo footer, o mesmo header, a mesma barra lateral, e aí, para você reutilizar esse componente, você pode criar esses layouts e todas as páginas vão utilizar essa estrutura. A gente tem a pasta middleware, que ela vai ter funções que podem ser executadas antes de renderizar a página, e um bom exemplo de middleware, que seria uma coisa padrão que você implementaria, é um middleware para autenticação e autorização. Então, se você tentasse acessar uma página que você não tem autorização ali na sua aplicação, o Nuxt barraria você, porque antes dele mostrar a página para você, ele ia passar para o middleware e, por exemplo, verificar se você é um usuário logado. E a pasta plugins, ele serve para ter código JavaScript que vai ser executado antes de inicializar o Vue. E um exemplo disso seria você colocar nesse plugin o setup de alguma lib que você está usando. Por exemplo, uma lib para acessar o seu servidor. Seria ali onde você colocaria esse códigozinho JS. A gente tem uma pasta Store, onde nessa pasta Store você tem duas opções. Você pode colocar sua Vuex global, que seria um Vuex com esse nome state.js, ou você pode usar aqueles módulos que eu expliquei na última aula, onde você tem Vuex específicas para alguns conjuntos de componentes. Né? Então, você conseguiria fazer Vuex com um nome qualquer, né, que eu coloquei nele.js, mas, por exemplo, se você tivesse um form, você poderia fazer um store, colocar lá um arquivo form.js, e ele já seria uma Vuex módulo específica para você fazer ali, para aquele seu conjunto de componentes fazendo o formulário. E para concluir, vocês podem ver que a gente não tem nenhum lugar aqui para mostrar as rotas.
né, as rotas que a gente configura no View Router. E uma coisa super legal do Next, e um dos pontos que ele facilita muito a vida, é que ele infere as rotas que você gostaria de ter a partir da estrutura de diretórios da pasta Pages, sem você precisar configurar manualmente. Então, só de eu criar aqui dentro um arquivo index.view, o Next sabe que essa vai ser a página que ele vai exibir quando você acessar a sua aplicação em localhost 3000. Barra. Agora, se você colocasse uma outra página, por exemplo, pages/user.view, ele ia saber que quando você acessasse uma rota /user, essa rota /user seria renderizada pela página user.view. Ah, mas se eu quisesse uma página mais completa, por exemplo, quisesse ter um /user/id desse usuário, você também conseguiria fazer. Para isso, você criaria dentro dessa pasta pages uma pasta user, e dentro dessa pasta user, você colocaria um arquivo, por exemplo, underline id.view, onde esse underline id, o Next vai entender que deveria ser uma coisa que seria acessível, como, por exemplo, /user/42. E o 42 é o tal do ID que seria acessível lá dentro. Então, depois vocês podem olhar melhor na documentação, inclusive tem readmes que eu ocultei aqui para não ficar muito poluído, mas todas as pastas que o Next gera quando você faz o scaffold, eles têm readmes e tem links para a documentação, onde ele explica em mais detalhes todos essas funcionalidades. Essa parte específica de geração automática de rotas, ela é super poderosa, é uma configuração aí padrão que o Next traz built-in para a gente e permite muita flexibilidade para a gente não ter que ficar escrevendo aquele arquivo do View Router manualmente. Então, legal. Além disso, esse slide ficou duplicado, sem querer. Vamos falar um pouquinho, para concluir essa primeira parte da aula, sobre a estrutura do projeto do Next. Porque o Next, ele traz para a gente, eu vou aproveitar porque também aqui, eu vi que este nome está errado, e eu vou apagar o slide a mais que tinha aparecido ali. Mais uma fix ao vivo. Beleza. O Next, a gente viu na aula anterior que o View, por padrão, para cada componente, para cada single file component dele, ele tinha um ciclo de vida, onde ele oferecia alguns eventos desse ciclo de vida, por exemplo, created, mounted, etc., que permitiam a gente ir lá e colocar um lifecycle hook associado a ele. E o Next, ele estende essa ideia do View para permitir mais coisas ainda. Então, no Next, os componentes do View possuem etapas adicionais no seu ciclo de vida, administrado pelo framework. Algumas dessas etapas, como esse Next Server Init, que está aqui na imagem, ou o Async Data, que está aqui embaixo, eles são úteis quando a gente utiliza o Next para server-side rendering. Por quê? Porque esses dois lifecycle hooks aqui, eles estão especificamente associados a gente mostrar carregar dados que seriam necessários para você pré-montar a página no servidor. E aí, quando você seleciona o Next envia para você. Agora, outras etapas, como o Fetch e o Validate também, que está aqui, eles são úteis para ambos os modos de operação, tanto para o server-side rendering, quanto por aquele modo estático que eu citei. Porque, desse jeito, são rotas que elas são úteis quando a gente já está do lado do cliente. Aí a gente tem o Validate aqui, que ele serve, né, por exemplo, para a gente poder validar alguma rota dinâmica, se você está tentando acessar alguma coisa. E a gente também tem aqui o Fetch, que o Fetch é especificamente útil para a gente, do lado do cliente, quando seu código então já está lá no browser, você ter um lugar onde você descreve o que seria necessário para quando aquela página vai iniciar, para recuperar dados do servidor. Puxar dados de um servidor qualquer, de um microserviço qualquer, e poder entregar eles para montar essa página. Então, essas rotas aqui, elas são muito úteis para a gente fazer operações. Em particular, esse fetch que está disponível aqui, ele
provavelmente vai ser muito utilizado para vocês durante o projeto, para que toda vez que a gente vá abrir uma página qualquer, a gente possa selecionar, a partir dos serviços de back-end, quais dados a gente precisa para renderizar uma página específica. Então, essa aqui é uma... são duas adições que o Next traz dentro do framework dele, que são bem úteis para a gente montar a nossa aplicação. Bom, então, foi isso para essa primeira parte aqui da aula. Está aqui o nosso código da frequência de hoje, para quem quiser, e eu vou interromper a gravação.